Com o aumento no consumo de alimentos ultraprocessados, ricos em gordura, açúcar e sal, e baixo consumo de comida de verdade, como legumes, verduras e frutas, a chance de sobrepeso, obesidade e alterações metabólicas entre crianças e adolescentes também cresce, tá, gente? E os pais ou responsáveis se perguntam, né, como melhorar, então, a alimentação dos filhos. Nós vamos descobrir isso aqui agora, ó, no estúdio, com a nossa Nutri Slaine Nogueira. Oi, bom dia. Quanto tempo? Seja muito bem-vinda mais uma vez, já é de casa. Obrigada. Nutri, eu pensei da gente começar explicando o que é sobrepeso e o que é obesidade. Tem diferença? Sim, existe uma certa diferença. Primeiramente, é bom a gente explicar como é que se classifica essa situação. Certo. Sobrepeso e obesidade, que existem graus de obesidade, 1, 2 e 3. Então, geralmente a gente faz uma conta, que é o famoso IMC, que é o Índice de Massa Corpórea. Sim. Precisamos ter um certo cuidado, porque esse tipo de avaliação, ela não é tão correta a se fazer. É preciso fazer uma série de avaliações para chegar a um nível de diagnóstico nutricional. Tá. Só que esse índice é, de qualquer forma, ainda importante nesse processo. Aí a gente faz o cálculozinho, que é coletada a altura e o peso da criança ou do adolescente, no caso, e faz o cálculo e vai gerar esse índice, que ele vai ser classificado entre sobrepeso e o grau de obesidade. Uhum. Então, no caso, a obesidade, a gente aqui precisa ter um pouco mais de cuidado, porque a gente realmente precisa reverter o quadro. Já com sobrepeso, a gente dá uma equilibrada mais e a gente foca na palavrinha que eu sempre falo, né? Reeducação alimentar, Sim. que muita gente só fica focada em dieta. Dieta é aquela loucura, não é isso? Então, o ideal é a gente tentar aprender a comer, de fato, a comida de verdade. Eu adorei esse termo aí do que você falou. O que vai provocar o sobrepeso e a obesidade? Então, algumas informações já foram dadas que, infelizmente, esse alto consumo de alimentos ultraprocessados, a gente acha que, às vezes, uma substituição, não, de vez em quando, não tem problema. Geralmente, os adolescentes, eles não vão para a cozinha fazer aquele alimento, eles esperam os pais fazer. Então, eles gostam mais de algum produto pronto já para ir ao micro-ondas, algo rápido, ou aquele famosinho macarrão instantâneo, que é rapidinho no fogo. Aí, infelizmente, esse consumo, que hoje em dia está muito alto, acaba gerando esses dados que estão crescentes. Uhum. É preocupante porque a gente vê que a obesidade, né, o sobrepeso, eles acabam sendo fatores de risco para doenças crônicas. Sim, né? Exatamente. A própria obesidade, ela também já é considerada uma doença. Né? Talvez o sobrepeso não, que aí a gente já faz um controle melhor. Mas a obesidade, a gente já pode classificar aquele adolescente como com alguma doença crônica, que é a obesidade, e ela vai trazer as outras doenças conhecidas, né, como diabetes, hipertensão, Sim. alguma doença que vai acometer o sistema cardiovascular, pode gerar um infarto. A gente acha que os adolescentes dessa faixa etária não estão correndo risco, né, de ter infarto, por exemplo, de não ter alterações em relação ao colesterol, triglicerídeo, mas infelizmente nesse ponto está aumentando esse índice também. Isso é muito triste, tá, gente? Isso. Tem muita criança, tem muito adolescente que, por exemplo, não gosta de comer verdura e nem legumes, mas come o arroz e o feijão. Isso já é uma boa vantagem, com certeza. Infelizmente, também já está apresentando muitas informações que, infelizmente, o brasileiro como um todo deixou de lado aquele famoso prato que é conhecido para o nosso almoço, né? Arroz, feijão, bife e os vegetais. Aí o que é que acontece? A população como um todo acabou substituindo por outros alimentos. Ou algo prático, o famoso fast food, ou algo assim que é muito básico, um macarrão com alguma fonte de proteína, e geralmente embutidos, salsicha, salame. A adolescente adora isso, né? Hambúrguer, né? Isso, hambúrguer industrializado. Então, a gente precisa resgatar esse hábito do adolescente tentar fazer algo prático em casa. E ainda bem que as redes sociais hoje em dia estão ajudando muito nesse processo até de receitas caseiras bem mais fáceis, mais práticas, né? Então, que bom que está
ajudando um ao outro. Também pode ajudar nisso, né? Isso. Muitos adolescentes, muitas crianças acabam comendo besteiras também fora de casa, né? Vou sair com um coleguinha, a mãe e o pai não estão ali no controle. Como é que os pais, eles podem, então fazer com esse pessoal? Pois é, os pais não estão ali controlando, já que o adolescente não está na presença dele. Primeiramente, ter uma conversa, antes de mais nada, tentar ser exemplo em casa, isso é muito importante, né? Os pais são responsáveis diretamente por isso, desde a infância, que é para ser feito esse tipo de educação alimentar. Então, a escola também, em conjunto, poderia tentar ajudar também no processo, como algumas palestras poderiam ser dadas pelos próprios professores. Então, eu acho que a junção desses fatores já poderiam. Já o adolescente fora de casa, às vezes alguns têm até uma certa consciência. Eu percebo isso, sabe, Mara, que os adolescentes, eles às vezes se espelham muito ou em algum digital influencer, né? Sim. Ou alguma blogueirinha, atrizes. Então, eles acabam focando às vezes em opções mais saudáveis. Tá. Como é que os pais, então, eles podem ajudar essas crianças, esses adolescentes a fazerem escolhas mais saudáveis? Por exemplo, quando não estiverem em casa, né? Ali sobre aquele controle, sobre aquele olhar mais cuidadoso. Quais que são as dicas, então, Nutri, para a gente fechar? Para a gente fechar é o seguinte, primeiramente ir à nutricionista. Muito então, bem. nós temos estratégias, né, obviamente, para passar já para esse adolescente que tem uma certa dificuldade de fazer boas escolhas. Até ele mesmo são curiosos para saber sobre isso. Eu sei que há muita divulgação na nossa área, nesse meio da internet, só que às vezes não. O que é postado ali é algo bem generalizado, não é individual. Não é específico, né? Não é específico. Então, nós podemos ajudar nesse processo, podemos dar várias dicas de como se alimentar melhor fora de casa. O famoso self-service também ajuda muito. Existem várias opções. Por exemplo, na questão do horário de almoço, tenta começar inicialmente pela parte dos vegetais. E ainda bem que na maioria dos restaurantes os vegetais são distribuídos inicialmente. Não pula essa etapa. Tenta colocar 1 a 3 porções no prato e depois porcionar os outros alimentos, evitar frituras. Muitos vão direto na batatinha frita, vai logo, não é, né? Mara? Vai certo. Na batatinha frita, ter um certo cuidado, porque existem também várias opções de sobremesa. Então, vamos tentar focar, obviamente, nas frutas, também é muito importante. Fruta, pelo que eu percebo, infelizmente os adolescentes também deixaram de lado. Tem vergonha de levar para os lugares. Hoje em dia, gente, está até na moda a gente ser marmiteiro, né? Levar um potezinho. Não tenham vergonha, Não tenham viu? vergonha, né? Levem. Acho isso super interessante, a organização, economia também, de você levar algo de casa. Seu pai pode até orientar isso, filho. Hoje, infelizmente, não temos algo para lhe oferecer assim financeiramente. Então, vamos tentar levar algo de casa, né? Algum lanche mais caseiro mesmo. Então, a gente pode trabalhar esse processo até financeiro. Isso. Busquem um profissional, sempre vai ser a melhor opção para você. E quem quiser, Nutri lá em Nogueira, como é que pode fazer para entrar em contato com você? Só entrar em contato através de redes sociais, atendo aqui em Maceió, pelo Apivida também, né? Estou presente na empresa Apivida e também particular. Muito só bem. Rede social, Instagram. Tá tudo aqui, ó. Nutri.lainogueira. É só você entrar em Isso. contato, com certeza você vai ser muito bem atendido. Busque um profissional. Estou com dúvidas, não sei como é que eu devo direcionar a alimentação dos meus filhos. Procura um profissional que ele vai te ajudar, até para não ter essa mudança brusca, né? Com certeza, nada do dia para a noite. Nada. Tudo deve ser feito aos poucos. Muito bem, obrigada. Obrigada, meu amor. Sempre Até muito mais. bom, até mais. Você que está aqui ligadinho com a gente, continue acompanhando a programação da TV Mar. A gente volta a se ver amanhã. Amanhã vai ter reprise, mas quarta-feira vai ser ao vivo. Tchau, tchau. Quem mantém uma atitude narcisista é extremamente dependente da opinião dos outros. Esse tipo de pessoa se sente bem apenas se recebe demonstrações de admiração e aprovação. Mas quando alguma crítica aparece, elas imediatamente desmoronam. Suas reações vão desde ter uma explosão de raiva e ser agressivo ou ficar silencioso.
Esse tipo de atitude costuma parecer acompanhada por um enorme egoísmo. Para o narcisista, tudo começa e termina nele. O narcisista tem dificuldade de desenvolver uma empatia verdadeira. Embora isso não queira dizer que seja completamente insensível, ele simplesmente enxerga o seu como mais importante e não consegue se enxergar como igual aos demais. Ele se vê e sente como alguém diferente. Nunca se esqueça desse princípio. Se alguém mantém uma atitude narcisista é porque tenta se atribuir um valor que no fundo sente ou teme não ter. Trata-se de um mecanismo de compensação, embora não demonstre. A pessoa com atitude narcisista sofre muito. O mais provável é que ela carregue grandes traumas do passado. Está apenas tentando sobreviver psicologicamente à experiência que ainda não conseguiu digerir. Quem tem uma atitude narcisista também pode ser uma pessoa manipuladora. De uma maneira ou outra, tenta fazer você pensar como ela quer que você diga o que ela quer escutar. Esse tipo de pessoa precisa ser ajudada para entender o alcance real das suas próprias conquistas e virtudes.